seja, este código moral de Deus ele está acima de leis, está acima de profecias, né? É a lei do céu, é a lei do amor, é a lei da justiça, né? Quem dera todas as pessoas do mundo praticassem esta moral de Deus que o Senhor Deus nos colocou a praticar. Quero, de forma breve, comentar com os irmãos apenas o 10º mandamento: não cobiçarás. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Os 10 mandamentos, ele começa com a nossa relação com Deus. Não ter um outro Deus além do Deus vivo. Este primeiro mandamento, ele é fundamental para o povo de Deus, para a lealdade, para a fidelidade do povo de Deus. Ou seja, não nos importa o que outras pessoas ensinem, não nos importa se obteremos algum benefício servindo um outro Deus, um outro pensamento que seja contrário ao pensamento do nosso Deus, nem mesmo se esse pensamento for produzido por nós mesmos, se a origem dele for nascida de nós mesmos. Não teremos outros deuses além do Deus vivo. E o 10º mandamento termina essa relação de código moral perfeito e absoluto que o Senhor Deus graciosamente nos deu com a vigilância, ou seja, é um mandamento que não abrange apenas as nossas ações, mas ele alcança o nosso estado de consciência, a nossa mente. Quando Jesus diz, orai e vigiai, ele quer dizer, tenha um relacionamento com Deus, e vigie, ou seja, esteja atento com o que acontece com você e ao redor de você. Nós devemos vigiar nesse sentido de perceber se estamos esfriando na fé, se estamos começando a ser tentados por algo, se algo ao nosso redor pode se tornar uma pedra de tropeço para a nossa caminhada espiritual. Então nós devemos ter essa vigilância com relação a nós mesmos. Isso é obrigação do cristão. O cristão não fica esperando Deus agir de forma sobrenatural. Deus age de forma sobrenatural e Ele faz milagres nas nossas vidas. Mas existe uma prática devocional na vida do cristão que ela é ensinada desde o Antigo Testamento e até no Novo Testamento. Nós devemos desenvolver a nossa fé, desenvolver a nossa vocação, desenvolver a nossa salvação. E o 10º mandamento, ele vem falar sobre o propósito de termos uma boa mente, de termos a mente de Cristo. E nós só teremos a mente de Cristo se formos instruídos devidamente na sã doutrina, em tudo aquilo que Cristo ensinou através do Antigo Testamento e do Novo Testamento, porque sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então nós devemos deixar brotar, acima de tudo, deixar brotar em nós o amor genuíno, o amor de Cristo, o amor verdadeiro. Então, pode passar pela nossa mente, na mente do ser humano, pode passar muitas coisas. Pode passar um desejo de querer ter algo que o outro tem. Não que isso seja bom, mas pode acontecer. Se acontecer isso na mente de alguém, nós devemos imediatamente expulsar esse pensamento da nossa mente. O nosso culto a Deus, ele é racional e não é apenas um culto aos domingos. Nós cultuamos a Deus com a nossa vida. O que somos instruídos no culto de domingo forja em nós o caráter cristão. Todo esse aprendizado que nós temos da instrução que recebemos de Deus no domingo forja o nosso caráter cristão a ponto de sermos adoradores. E adoradores é na vida cotidiana. Ou seja, nós procuramos adorar a Deus tendo uma vida santa, uma vida que não quebre os propósitos de Deus, seus mandamentos de Deus, né? O culto é um culto pactual. Deus nos instrui e nós respondemos a Deus com louvores. Nós louvamos a Deus pelos seus feitos, pela sua grandeza, pelo seu amor, pela sua justiça, pela sua misericórdia. E somos instruídos por Deus. Então o culto é relacional e pactual. Essa instrução que recebemos de Deus, nós aplicamos na nossa vida, no nosso dia a dia. Ou seja, os nossos vizinhos veem isso, os nossos familiares veem isso, e nós adoramos a Deus com o nosso estilo de vida.
Nós glorificamos a Deus dizendo não ao pecado, dizendo não aos maus pensamentos e dizendo não à cobiça, conforme diz o 10º mandamento: não cobiçarás. Então, é como eu sempre digo, né? Se nós não podemos impedir um pássaro de voar sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedi-lo de fazer ninho. Então, muitas vezes nós não podemos impedir que venha um pensamento. Às vezes nós somos invadidos por um determinado pensamento, mas nós podemos impedir esse pensamento de fazer ninho na nossa mente, certo? Então, nós combatemos essa tendência maldosa, né, que o ser humano tem com a palavra de Deus. Então, o 10º mandamento, não cobiçarás, é uma forma de nós amarmos as pessoas e respeitarmos o que é dos outros, o que pertence aos outros, né, e não nos pertence a nós mesmos. Nesse momento nós vamos fazer uma oração silenciosa de